Olá pessoal, meu nome é Raíssa, eu sou editora aqui na Editora Leon. Eu vim aqui apresentar o nosso livro, é um projeto que a gente acabou de lançar, o Desenho dos Joias com Rinoceros, escrito por Eliane Rossetti. A Eliane, ela tem 20 anos de experiência no mercado, na área de design de joias, como designer, desenhando com um software em 3D, que é o Rinoceros. Eu vim aqui para mostrar esse projeto e explicar para os leitores quais são os benefícios que o livro pode trazer e quais são as coisas que tem no livro que são importantes para quem quer desenhar joias com profissionalismo. O livro Desenhando Joias com Rinoceros, ele é diferente das outras publicações sobre esses assuntos no mercado, porque a maioria dos livros que falam sobre softwares, em especial o Rinoceros, que é um software 3D, eles falam geralmente como se fossem manuais do software. Então eles explicam como utilizar o software ao invés de como desenhar joias, né? Que é a coisa que interessa para quem vai trabalhar com isso. Esse livro, ele não se compara a um livro que seja uma espécie de manual. Ele é um livro que é mais considerado como um curso de joalheria do que simplesmente um manual de software. O Desenho dos Joias com Rinoceros, ele é um livro totalmente didático, ele é voltado para iniciantes, desde a pessoa que nunca mexeu num software gráfico na vida, ou mesmo para aquelas pessoas que já aprenderam a mexer um pouquinho, conheceram um pouco do software, mas que querem ter profissionalismo para desenhar as joias. Esse livro ele contém mais de 30 peças ao longo de todo o livro, e todas as peças que são ensinadas no livro, elas são ensinadas através de uma metodologia bem didática, com passo a passo, totalmente ilustrado. A quantidade de capturas de telas é até impressionante, porque cada passo do livro você aprende a fazer desde o início, desde a tela em branco, os primeiros traços, e daí depois você aprende a dar volume para as peças, a arredondar, a modificar, fazer todos os recursos que você tem que fazer para conseguir desenhar a joia por completo até o final. Até no final, nos acabamentos, como você faz para arredondar os cantinhos, tudo isso tem no livro explicando passo a passo. Além disso, essas 30 peças que você aprende não são simplesmente qualquer tipo de peça. Todas as peças elas estão inseridas num contexto e essas peças elas são separadas por tipos de joias específicas. Então, essas 30 peças são brincos, anéis, alianças, correntes, braceletes, são diversos tipos de joias separadas por tipos e todas ensinadas por nível de dificuldade. Então a gente se preocupou em editar o livro para que ele ficasse próprio para as pessoas que querem aprender mesmo do início. Então você começa lá no passo a passo, desde os primeiros traços, e para aí então você vai aumentando a complexidade das peças até você chegar a desenhar peças complexas, como essa mesmo da capa que é ensinada por inteiro no livro. Outra questão que é super importante no livro e que a gente achou muito importante, né, nessa nossa parceria de edição com a Eliane Rossetti, foi de colocar no livro toda essa carga de experiência que a autora carregou durante esses 20 anos de experiência. Ou seja, a gente ficou preocupado em passar para o leitor uma ideia de como desenhar as joias propriamente, né? Não só de desenhar, fazer um desenho em 3D de um anel ou de um brinco, mas que não tivesse condições de ser realmente produzidos. Então, o que a gente pensou? Nós criamos a Eliane criou todas as peças, né? Nós pensamos em todas elas de uma maneira que elas pudessem ser produzidas. Então, ao longo do livro, ao longo dos exercícios que são apresentados no livro, você aprende como desenhar a peça nas medidas corretas, os padrões da joalheria, a desenhar como um joalheiro mesmo, né? Então não é só aprender a desenhar, fazer um círculo e fazer um desenho qualquer num software em 3D. Então, ao longo de todos os exercícios, você encontra dicas específicas de joalheria, que tem medidas, que tem padrões, espessura do fio, etc. Coisas que você precisa saber para desenhar a joia no software. Essas dicas, elas vêm desde o início, desde as primeiras peças, para quem nunca começou a mexer, e até aos últimos capítulos, todos eles têm essas dicas ao longo de todo o livro. Além dessas dicas de joalheria, você também tem as dicas do software, que são dicas técnicas que a gente colocou no software, que ensinam, além de usar as ferramentas disponíveis no Rhino, essas ferramentas
como você pode usar para fazer a determinada joia que você quer fazer. Então, dependendo do anel que você quer desenhar, se é um anel bombê, se é um anel, dependendo do tipo da joia, quais são as ferramentas que você vai usar do software para conseguir desenhar especificamente aquele tipo de joia. Porque às vezes você já tem ideia do que você quer fazer, da joia que você quer desenhar, mas não sabe qual ferramenta que você pode usar para fazer aquilo da melhor forma. E isso tudo a gente está explicando no livro. Para cada tipo de joia, para cada tipo de peça, quais são as ferramentas que você vai usar naquele tipo ou em outro, ou quais são as ferramentas que você vai ter que usar sempre, que você vai ter mais prática, para você vai ter que usar mais vezes, né? Bom, além do livro ser repleto de dicas ao longo dele todo, e além dele ter todas essas dicas que são especiais do software e de joalheria, né, especialmente para quem trabalha com joias, nós temos também uma preocupação em relação ao leitor que vai estar aprendendo a fazer sozinho, né? Então ele vai pegar o livro, vai sentar lá no computador, em coisa de 15 dias ele vai conseguir desenhar mais de 30 peças com um profissionalismo incrível, que vai poder mandar as peças para a produção, que vai conseguir fazer e colocar a ideia dele, a joia que ele imagina, no computador, vai conseguir desenhar e mandar isso direto para a produção. Essa preocupação para que o leitor consiga desenhar as próprias peças depois sozinho, nós trabalhamos muito. Então, com isso, a gente desenvolveu também uma coisa no livro, que são algumas dicas, né, que estão ao longo dos exercícios, prevendo possíveis erros que o leitor poderia ter na hora de realizar alguns exercícios que são um pouquinho mais complexos. Então, nós já já tivemos essa previsão de um possível erro e já fomos colocando algumas dicas para ajudar o leitor no caso dele se acontecer alguma coisa parecida. Então, você já fica mais tranquilo e já consegue desenhar com mais confiança, com mais segurança, né? Sabendo que você tem um respaldo se você tiver algum problema durante a construção da sua peça, da sua joia que você está desenhando. Além de tudo isso que tem ao longo de todo o livro, nós fizemos alguns capítulos especiais nele. Então, nós não encontramos em nenhum outro livro do mercado um livro de joias que tivesse um capítulo especial, por exemplo, sobre cravação, que nós temos cerca de 7 tipos de cravações, que ele ensina a fazer o passo a passo, a como calcular o tamanho exato daquela cravação para a gema que você vai utilizar na sua pedra. Então você aprende a fazer diversos tipos aqui, mas você também aprende como fazer a sua própria cravação para aquela joia que você vai desenhar em casa, que você vai fazer com a gema que você já tem preparada, que já é escolhida para a sua joia, né? Então assim, não adianta você desenhar as peças do livro e não aprender a fazer as suas próprias. Então a gente teve toda essa preocupação em ensinar como você vai fazer depois, né? Então você aprende a fazer com as nossas, mas você vai fazer as suas peças da forma que você deseja, com a gema que você já tem separada, com o tamanho exato de todos esses detalhes técnicos que você tem. Além desse capítulo de cravação, nós temos um capítulo de gemas, que nós explicamos, falamos sobre gemas, etc. Temos outros capítulos onde você aprende a desenhar os fechos, você aprende a colocar as contrargolas, como você faz, como você posiciona isso dentro do software, correntes, que na verdade você não vai mandar para a produção, que você vai comprar pronta, mas você já aprende a desenhar diversos tipos para que você possa colocar nas suas peças, nos seus mostruários que você quiser desenhar para os seus clientes poderem ver, ou para criar o seu próprio catálogo das suas peças, como você preferir. Além disso, nós temos no final um capítulo especial, que é um capítulo de produção. E esse capítulo de produção, você aprende as coisas que são uma das mais importantes para o joalheiro que quer mandar produzir as suas peças. Você aprende a fechar o seu arquivo, você tem uma introdução sobre alguns tipos de produção, né? Sobre prototipagem rápida, CNC, corte a laser, algumas coisas assim. Você aprende um pouquinho sobre cada um desses tipos e você aprende o que você não pode fazer, né, com o seu arquivo. O que não fazer para que você não tenha um problema possível, né, futuro, na produção da sua joia. Porque às vezes você desenha e você pode criar um arquivo com alguns problemas que visualmente você não consegue perceber, mas quando você manda para produção isso pode dar algum tipo de problema. Então a gente já prevê isso e coloca lá uma série de coisas que você tem que fazer para não quebrar, digamos assim, o seu arquivo, para não ter algum tipo de problema como esse, né? Além disso, você também aprende a fazer o desenho técnico,
né, preparar o desenho técnico que você pode mandar também para o modelista. Nós não colocamos só como desenhar joias para mandar para produção direto. Você também pode trabalhar, dependendo se você trabalha com bancada ou quer mandar produzir as suas joias em bancada, você também pode aprender a fazer o desenho técnico com o livro da peça que você criou, com todas as especificações para que a pessoa consiga desenhar numa boa. E também o capítulo final, que é de renderização básica, que ele é feito com o próprio render do Rhinoceros. Então, com esse livro, você aprende desde o início a como desenhar a sua peça, como começar a criar, a desenhar lá no Rhinoceros a sua peça, para quem nunca mexeu no software gráfico, até a fechar o arquivo para mandar para produção, e como também renderizar a sua joia com uma renderização básica, né, do Rhinoceros, que é uma renderização que permite a aplicação de material. Você consegue ver depois a sua joia com um material em ouro, com a cor na pedra, com uma série de questões assim que você consegue já ter uma visualização um pouquinho mais real da sua peça, sem utilização de nenhum plugin ainda, né? Então é um livro básico para desde quem começou agora até desenhar algumas peças mais complexas no Rhinoceros e até a renderização final dessa peça, já para apresentação para um cliente ou coisa parecida que você tenha desejo de fazer, né? Esse livro, no final, ele também tem alguns extras que nós colocamos, que é um glossário de termos técnicos para pessoa que não é joalheira, né? Uma pessoa não trabalha com isso ainda, mas quer começar, quer fazer joias e quer entrar nesse mercado, que é um mercado, né, promissor. A pessoa pode aprender com o livro, né? E ela consegue fazer isso sozinha. Ela vai no seu tempo, criando as suas próprias peças, depois de aprender a utilizar uma ferramenta que é o Rhinoceros, que é uma ferramenta incrível que a gente tem aí disponível. Uma outra coisa é que dentro desse livro, com todo esse ensinamento que nós colocamos aí junto com a Eliane Rossetti, que a Eliane preparou para o mercado de joias, foram alguns downloads que nós disponibilizamos no nosso site, que lá nós colocamos pinos de brinco, temos alguns fechos, algumas coisas assim que você pode incorporar nos seus arquivos para você criar, né? Quando você cria uma parte, pode combinar esses elementos. E colocamos também alguns materiais, texturas, para vocês depois usarem aí depois quando estiverem fazendo a renderização, alguns backgrounds. Colocamos rendas que vocês podem aproveitar para criar anéis, para criar brincos, o que a imaginação permitir, porque as ferramentas elas são realmente incríveis, né? Você consegue criar muita coisa com essa ferramenta que é o Rhinoceros. Além disso, nós também colocamos as imagens de todas as peças que foram desenhadas no livro, renderizadas no Plugin Brasil, que é um plugin incrível de renderização. Nós colocamos todas as peças renderizadas, então vocês podem clicar lá no nosso site, lá no download, fazer o download das peças já renderizadas, para vocês verem como vão ficar todas essas peças do livro. Então, entrem no nosso site, no site da editora, deem uma olhada nos downloads que nós preparamos para vocês, vejam como está o nosso livro. Lá vocês têm páginas que vocês podem olhar, como folhear, né, do nosso livro. E também nós disponibilizamos uma área lá que chama-se Galeria. E lá vocês podem também mandar as suas fotos pra gente no e-mail galeria@editoraleon.com.br e enviando pra gente as fotos de imagens renderizadas ou de parte dos processos que vocês estão fazendo em casa com o livro. Vocês podem mandar pra gente, que a gente coloca no nosso site para mostrar o trabalho de vocês, para que vocês também sejam reconhecidos, porque a ideia do livro é essa, é difundir o ensino, que as pessoas consigam criar através do aprendizado com o livro. Isso pra gente é o mais importante, né? Criar um livro que seja realmente prático e que seja assim de muita utilidade para vocês que querem trabalhar com isso. Além disso, do livro em português, nós temos uma versão do livro em inglês que nós estamos disponibilizando para o mundo todo. Nós vendemos pela internet e a gente já recebeu dezenas de e-mails agradecendo o livro, agradecendo pela publicação, e todo mundo está comprando. Vendemos para todos os continentes do mundo, a gente já começou a vender e o livro está sendo um sucesso. Então eu espero que vocês consigam aprender muito com o livro e aí fiquem ligados, porque em breve a gente já tem mais novidades aí de projetos que estão saindo da Editora Leon, já tanto para essa área de joias como para outras áreas. Então fiquem ligados.